Vamos continuar com essas palestras filmadas, hoje tratando do tema da verdade. E para que o trabalho seja abençoado por Deus, como de costume, vamos rezar. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e sois vós as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio Cristo. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, professor. Nós vamos então começar a gravação dessa segunda aula. A quinta aula do legado, em vez de ser a segunda. Nós decidimos tratar do problema da verdade nesse momento para fazer um teste. Nós decidimos gravar aqui na sede da Monfort em vez do estúdio, um ambiente que pareça mais natural devido ao apelo dos nossos alunos virtuais. E gostaria de começar essa aula agradecendo a família Arias por ter adotado esse DVD que nos permitiu contratar o pessoal de filmagem e continuar com o projeto Legado, que visa levar uma série de videoaulas para todos os católicos do Brasil e do mundo, que eles possam ser melhor formados e aqueles que não são possam se converter. Essa aula é o que fundamenta toda a atividade da Monfort, porque se não existe verdade, não faz qualquer sentido ensinar, não faz qualquer sentido ter um certo de polêmica. Por isso decidimos colocá-la, antecipando a ordem, como uma segunda aula. E espero que vocês aproveitem, que nos enviem dúvidas caso surja alguma questão, como nos enviaram sobre as provas da existência de Deus, e que todos vocês possam aprender a amar cada vez mais Nosso Senhor e poder defendê-lo com mais convicção e com mais argumentos. Muito obrigado. Então, professor, nós publicamos aquela aula no YouTube das provas da essência de Deus. Até agora nós estamos com 4.300 exibições. Foram multiplicados DVDs pelo Brasil. Algum deles chegou até a se passar num seminário com grande sucesso. Mas surgiram algumas dúvidas, alguns questionamentos. Então, uma primeira pessoa perguntou o seguinte para nós aqui. Ele contra-argumentou dizendo que o que é evidente pode ser provado sim. O que o senhor tem a dizer para esse internauta que deixou essa dúvida para nós? Em primeiro lugar, devo agradecer a pergunta, porque toda pergunta, por mais simples que seja, é sempre útil, porque não só elucida a pessoa, mas permite elucidar muitos outros que ficaram com a dúvida na cabeça. Então foi dito que há duas coisas que nos podem provar: o evidente e o mistério. O mistério é aquilo que Deus revelou, que está acima da nossa capacidade intelectual de compreender. Por exemplo, a unidade e Trindade de Deus, a encarnação, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O evidente não se pode provar, porque aquilo que é evidente se vê. Eu não posso provar que haja alunos aqui assistindo minha aula. É evidente que há. Eu não posso provar que estou sentado. É evidente que estou. Quando há evidência, se dispensam as provas. Uma prova exige uma demonstração com raciocínios lógicos. Por exemplo, eu posso provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo forma 180 graus. Então, para isso se faz uma série de raciocínios, é o teorema de Tales, se não me engano, que comprovam que A mais B mais C em qualquer triângulo, os ângulos internos do triângulo, formam 180 graus. E se prova com raciocínio. Não há raciocínio que prove que eu estou em São Paulo. Isso é evidente. Tá claro? Então, se alguém quiser provar o que é evidente, precisa fazer um esforço grande. É uma falta de compreensão do que quer dizer a palavra evidente. É o que se vê. O que se vê não se prova, se vê. Bem, qual é a outra pergunta? E uma segunda pessoa perguntou o seguinte: tá bom, professor, considerando essa lógica de que Deus é criador de tudo e que ele tem todas as qualidades em ato, como é que há o mal? Então Deus criou o mal? Como é que é isso? Essa pergunta é bastante interessante, porque é a pergunta que fundamenta todas as doutrinas gnósticas. Todas as doutrinas gnósticas começam com isso. De malum, de onde vem o mal? O mal aí está tomado como substantivo, o mal. O mal seria então uma substância, um ente criado por Deus. Ora, tudo que Deus faz é bom, então o mal não pode existir.
Se existisse o mal, diz Santo Agostinho, ele teria um bem, que seria a existência, então ele não seria absolutamente mal. O mal absoluto não tem possibilidade de existência. O que a pessoa pergunta é sobre o mal moral. O mal moral é uma ação, um ato, não é um substantivo, não é uma substância. Há verbos maus: roubar, assassinar, mentir, caluniar, difamar, são verbos que indicam uma ação má. A ação não tem uma substância. O substantivo que tem substância. Deus não criou verbos, Deus criou substâncias, criou seres concretos no universo. Todo o universo é formado de seres com matéria e forma. O universo visível, o universo invisível dos anjos, eles também têm uma substância espiritual. Então, tudo que Deus fez, substantivamente, é bom. Deus não podia ter criado o mal, porque ele é bom. O mal pode existir moralmente. Por exemplo, roubar é um mal. O que significa roubar? Roubar é colocar um bem menor acima de um bem maior. Roubar significa pegar uma coisa boa, o dinheiro. O dinheiro é bom, tanto que até se trabalha para tê-lo. Se fosse mal, nós não procuraríamos trabalhar para tê-lo. Está claro? Ninguém busca o mal em si mesmo. Se trabalha pelo ter dinheiro, o dinheiro é bom. A propriedade das pessoas são chamados os bens da pessoa. As propriedades são bens, não são males. Roubar é apossar-se do bem alheio. Está claro? O ladrão, ele quer um bem menor, uma propriedade, o dinheiro, uma casa, e coloca isso acima de um bem maior, a justiça. Então, o que é roubar? Roubar, podemos fazer uma equação. Roubar é igual a uma fração em cima, o bem menor, o dinheiro, embaixo, o bem maior, a justiça. Roubar é inverter a ordem dos bens. Tudo que existe, portanto, é bom. A inversão da ordem dos bens é que é o mal moral, não o mal metafísico. Não existe nenhum ente metafisicamente mal. E o diabo seria um ente mal? Ele é mau moralmente. Lúcifer, o principal dos demônios do inferno, Lúcifer, ele tem uma inteligência angélica extraordinária, ele tem uma vontade firmíssima, só que ele usa essa inteligência extraordinária e essa vontade fortíssima para desordenar os bens, para fazer o mal moral. Mas ele, enquanto ser, é bom, por isso ele gostaria de não ser. Toda a tragédia de Lúcifer, a morte eterna que Lúcifer sofre, é por isso. Ele odeia o Deus que o criou, que fez o ser bom. E ele, vendo em si mesmo o bem que ele odeia, ele gostaria de não ser, porque ele odeia existir, porque existir é um bem. Foi Santo Agostinho que provou que o mal absoluto não existe. Dizia Santo Agostinho no livro Contra Maniqueus: se o mal absoluto existisse como ser, ele teria um bem da existência, porque existiria um bem. Se o mal absoluto existisse, ele teria o bem da existência. Logo, não seria mal absoluto, porque teria um bem que é a existência. Logo, o mal absoluto, enquanto o ser, não existe. O mal, enquanto o ser, não existe. Não existe a mentira absoluta e não existe o feio absoluto. Metafisicamente, todos vocês são belos. Imagine que consolo, porque esteticamente vocês precisam ver a paisagem lá de cá, assustadora. E eu calculo que a paisagem do lado de lá, de um velho careca e com sobrancelhas desse tipo, seja também assustadora. Então, não pretendo ser belo esteticamente. Não uso botox. Isso é contra os padres que usam botox para aparecer nos shows missas, nos shows de entrevista na televisão. Tá ótimo. O valor de um homem não é ser belo esteticamente. O valor é ser bom, moralmente, ser verdadeiro, tendo a fé verdadeira. Então, todo homem é belo, todo ser é belo metafisicamente, porque belo é a verdade mais o bem. E, portanto, todo ser, sendo verdadeiro enquanto ser, sendo bom enquanto ser, todo ser é belo enquanto ser. Então, não existe o mal enquanto ser. A pergunta faz uma confusão entre mal
em sentido metafísico, que é inexistente, e mal moral, que é existente. Há verbos maus, não há substantivos maus. Deus tudo fez bom. Agora, professor, essas foram assim, as duas dúvidas que eu consegui coletar nos comentários lá, mas houve algumas outras mensagens, assim, fora as mensagens calorosas que nós recebemos, que foram muitas, houve alguns comentários do tipo quadro de honra, que não sei se você tem alguma palavra para dizer para eles assim: doido, que bicho, cala a boca, o cara já começa pedindo dinheiro, ou por causa de vocês é que o mundo é dominado pelo mal, viva Lúcifer. Esse foi sincero, viva Lúcifer. E teve outro que diz assim: essa é a prova da existência de Deus? Que piada. Como é que a gente faz aqui uma resposta quadro de honra para eles, professor? Que piada. Foram dados argumentos e raciocínios de Aristóteles e Santo Tomás. Dizer que piada só indica que ele não entendeu nada, só isso. Qual é outra xingatória que eu sou doido? Doido. Muito bem. Já dizia Hamlet, numa peça que é bem criticável, já dizia Hamlet no Shakespeare, ou dizia-se de Hamlet, mas a lógica nessa loucura. Também de Cristo disse que era louco, e também o cristianismo foi apresentado como um escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Dizer então que as provas de Aristóteles e Santo Tomás são doidices, e que eu repeti as doidices, só me honra. É bom estar com esses loucos, entre aspas, louco Aristóteles, entre aspas, louco, entre aspas, Santo Tomás de Aquino, com esses doidos. Eu sou doido. O objetante não pode estar com esses seres tão doidos. Eles devem estar com os bem inteligentes, entre aspas também. Também, professor. Vamos passar para a aula propriamente dita agora? Esqueci de falar na apresentação do vídeo que isso só esses vídeos só são possíveis de serem gravados por causa da ajuda das pessoas que nos fazem donativos. E por sugestão daquele que nos indagou dizendo que a gente já começa a pedir dinheiro, eu vou falar dessa questão no final do vídeo. Então vamos para a aula propriamente, tratar do problema da verdade, que é uma questão que acaba matando a vida intelectual de todos os estudantes contemporâneos, não é, professor? E toda a história do mundo, não só os estudantes atuais. Sem a verdade, não há vida intelectual. Então, essa pessoa disse que nós começamos com dinheiro. É bom observar que jamais eu cobrei um tostão pelas aulas que dou, pelas palestras que faço. Dei sempre de graça, porque o valor da aula não está como o professor ensina, está no conteúdo dela. E o conteúdo dessas aulas é tirado dos principais doutores da igreja, e não há dinheiro que pague a verdade. A verdade é impagável. Não há dinheiro no mundo que tenha o valor da verdade. A verdade sendo, então, impossível de valorizar monetariamente, a verdade não se vende, não se aluga, se dá. Nós estamos pedindo ajuda para poder divulgar essa verdade, mas não para ter dinheiro pela verdade que ensinamos. Mas existe a verdade. Esse é o problema que vamos tratar hoje, porque todo o século XX faz essa pergunta idiota. Mas a verdade existe. Pilatos já tinha perguntado isso para Cristo, a verdade encarnada. Mas que é a verdade? Hoje em dia, se a gente for ver as listas de alunos nas aulas, o nome que mais aparece é Pilatos. Nas faculdades há Pilatos por todo lado, na internet, na televisão, por todo lado. Existem aqueles que negam a verdade e perguntam ceticamente, mas que é a verdade? Para explicar isso, eu quero começar contando algumas piadas de professor velho. Os professores velhos repetem sempre as mesmas piadas didáticas que eu fui colecionando no decorrer da minha vida. Então me permitam, vou lhes contar umas piadas sobre a verdade. Um dia, num hospício, é fácil imaginar o hospício, basta olhar o que acontece hoje nas ruas, na televisão e em toda parte. Num hospício antigo, passa um doente lá mental, puxando com um barbantinho um pedaço de pau. O médico, vendo essa pessoa, diz: "Oh, que bonito cachorrinho você tem." Responde o doente: "O senhor não está vendo que é um pedaço de pau?" O médico, então, surpreendido,
Diz, você melhorou, graças a Deus. Passa lá no consultório, vou te dar alta. Obrigado, doutor, obrigado. O doutor vai embora, o doente puxa o pauzinho, corrente, vem depressa, Lulu, que nós enganamos ele. Para aquele doente, que é então débil mental, um louco, o pedaço de pau é pedaço de pau e é Lulu ao mesmo tempo. O louco é aquele que nega o princípio de identidade do ser. Pau é pau, Lulu é Lulu. Para ele não. Pau é cachorro, cachorro é pau, ao mesmo tempo. Vem depressa, Lulu, que nós enganamos ele. Tá claro? Pois o século XX parece ser louco. Conto dizer outra. Um fulano vai visitar um amigo dele, diretor do hospício. Entra na sala do diretor, se cumprimenta, se abraça. Oh, como vai? Quanto tempo que eu não te vejo? Sente-se aí. Vamos mandar vir um café. Então se senta, olha para o lustre e vê um fulano pendurado no lustre. Fala, o que esse fulano está fazendo aí? Ah, ele é louco, ele pensa que é lâmpada. Mas tira ele daí. Eu não, diz o diretor, eu vou ficar no escuro. Quer dizer, o diretor era mais louco do que o homem pendurado no lustre. O que são esses dois loucos? São aqueles que afirmam a contradição do ser, a mentira. Negam a objetividade da verdade e negam a identidade do ser enquanto tal. Negam que todo ser é metafisicamente verdadeiro. Negam o vero do ser, pois causa riso. Nega-se o vero do ser. Um outro louco diz, eu sou Napoleão, e passeia pelo hospício com a mão no peito. O outro escoltado, é louco, ele não sabe que Napoleão sou eu. Quer dizer, um grande debate no hospício, quem é Napoleão lá dentro? Está claro? Assim, essas piadas brincam com a mentira metafísica. O ser não é idêntico a si mesmo, é pau e cachorro. Fulano é José e é Napoleão ao mesmo tempo, enquanto o ser é aquilo que ele é. O que mais se escuta hoje em dia é a afirmação: a verdade não existe. Nas escolas se diz isso, os professores dizem isso, a verdade não existe. Mas então o que está ensinando o professor? A mentira. Porque se a verdade não existe, o que ele está ensinando é mentira. Ele está ensinando a verdade não existe. Então, isso é verdade ou é falso? Ou é verdadeiro ou falso? Ou é correto ou é falso? Tá claro? Uma vez um professor marxista insistia com alunos meus, era uma classe de 6ª série ginasial, insistia com os alunos dizendo que a verdade não existe, negando a existência da verdade. O aluno se queixou comigo, etc. Eu ensinei para ele, então, o dilema posto por Santo Tomás de modo muito prático. Levantar a mão e dizer: professor, o senhor permite? Pois não, o que você quer? Se a verdade existe, quer dizer que você está falando uma mentira? O professor caiu que nem um pato. Estou atrevido, estou dizendo a verdade. Mas então a verdade existe. Porque a afirmação, a verdade não existe, ela é autodestrutiva, é uma frase suicida. Se a verdade não existe, se essa frase é certa, está aí a única verdade que podemos crer. A verdade não existe, mas então ela existe nessa frase. Se a frase é falsa, então a verdade existe. Nas duas pontas do dilema, a verdade não existe. Essa frase, ou é certo ou errado. Se é certo, daí é verdade. Se é falso, a verdade existe. Nas duas pontas da verdade, a conclusão é: a verdade existe. É um dilema biscornuto do qual não há saída. Então, só o tolo diz: a verdade não existe, porque ao afirmar isso, ele pretende estar dizendo a grande verdade, que a verdade não existe. Entretanto, se ensina nas escolas. Mais ainda, nas escolas se ensina, cada um tem sua opinião, que não existe verdade. Oh, mas então seria muito cômodo. Se cada um tem sua opinião, eu gostaria de ter um professor de história que me dissesse isso. Cada um tem sua opinião. Quando ele me perguntasse quem descobriu o Brasil, eu diria para ele: quem descobriu o Brasil foi meu tio. Ele saiu do porto de Palos, na Sibéria, atravessou o deserto do Saara, subiu no Everest, que está no meio do Saara, e declarou lá em cima, como é por bem de todas as felicidades geral da nação, ligou: o povo quer que eu fico. Depois, ele o Oceano Atlântico, e chegando no Alasca, no Oceano Atlântico, ele, olhando para o horizonte, disse: terra à vista, e declarou descoberto o Brasil no dia 43 de dezembro do ano 4.327,15. Mata o professor errado. É minha opinião, é a minha verdade, é o que eu acho.
Se cada um acha o que quer, como é que pode marcar errado a minha resposta? Toda resposta tem que ser considerada como verdadeira. Se não há verdade, tudo é verdade e tudo é falso. É nessas contradições que o mundo atual se debate. Se nega a verdade com a maior disfarçatez. Vocês vejam, por exemplo, os nossos políticos. Os nossos políticos, normalmente seguidores do marxismo, eles acabam negando a existência da verdade. Verdade não existe como ensina como mente na Bíblia da imbecilidade do ódio, que é a obra de Marx. Como mente Marx, a verdade não existe. Cada um pensa o que quiser, não existe verdade nenhuma. Os políticos negam essa verdade. Depois, nas CPIs, obrigam a jurar que se diga somente a verdade. E eles lutam para saber a verdade dos fatos. Mas se não existe verdade, para que a CPI? Para que tribunal se não existe verdade? Se não se chega a verdade nenhuma, feche-se os tribunais, feche-se as escolas, cale todo mundo a boca, feche os congressos, imagine. Porque tudo que o deputado diz é mentira, não existe verdade. Quer dizer, uma loucura. Claro que tem que manter abertos os tribunais, tem que manter-se abertas as escolas, tem que se manter abertos os corpos legislativos, porque a verdade existe. Se não existe a verdade, não se pode falar mais nada. Os que negam que eu estou ensinando a verdade, calem-se, porque eles estão falando a mentira. Está claro? A verdade existe e ela é negada por esses doutores de dúvida. Isto que leva ao fracasso e ao descrédito de todas as escolas. Ninguém crê em mais nada. Tudo é falso, tudo é mentira, tudo é opinião, tudo é palpite. Nada é certo. Professor, se isso me permite, pois não. Você está falando muito dessa questão do ceticismo nas escolas, que não faz sentido nenhum você ter uma instituição de ensino se a verdade não existe. Mas são ensinados alguns dogmas, né, nas escolas, nas faculdades, por exemplo, o dogma do evolucionismo, ninguém pode contestar. Como é que fica essa questão? Você falou bem, o evolucionismo é um dogma. Não há prova nenhuma que do chimpanzé veio o Zé. Mas se do chimpanzé veio o Zé, a consequência é como se do chimpanzé veio o Zé, do Zé tem que vir o super Zé. Isso é o nazismo. É do evolucionismo de Darwin, que jamais deu uma prova da evolução. Jamais. É que vem o evolucionismo. E se acredita que todas as coisas estão em constante mutação. Quando eu disser caneta, ao terminar de pronunciar a terceira sílaba, tá, o K já mudou. A primeira sílaba já não é mais. A caneta já teria mudado. Então não tenho nenhuma possibilidade de conhecer o que é este objeto. O objeto está em constante mutação pela evolução absoluta, que é a base de todo o sistema darwinista. O objeto está em constante mutação, em constante evolução. A minha inteligência também estaria em constante evolução, como duas nuvens que se encontram. A minha inteligência é uma nuvem em mutação, o objeto uma nuvem em mutação, uma nuvem evanescente. Como é que a minha inteligência pode fotografar o objeto e ter uma ideia do objeto? Impossível. É o marxismo. O marxismo nega toda a ideia de verdade objetiva. Então, é o evolucionismo que produz também esse ceticismo. Não é só ele. O idealismo, o subjetivismo do idealismo alemão, difundido pelo romantismo, dominante em todo o mundo hoje, é que leva à negação completa da verdade. Então, não se crê na verdade, mas se crê no dogma. Existe evolução. E isso é absolutamente certo. Essa é a verdade. Mas então a verdade existe. Se evolucionismo é verdadeiro, a verdade existe. E ela está no Darwin. Está no chimpanzé que virou Zé. Aguardemos chegar o super Zé. Ele tentou chegar já de bigodinho e fazendo Auschwitz. Graças a Deus, foi varrido da história. Muito bom. Então. Mas então, professor, o que é a verdade? Bem, é do evolucionismo, desse ceticismo, que chegou a esse relativismo universal. Tudo é relativo. Relativo. Tudo é relativo. Relativo a quê? Por exemplo, esses livros com relação à mesa estão em cima da mesa. A mesa está embaixo. São entre esses seres. Mesa e livros há uma relação. Entre eu e vocês, eu estou dando uma palestra, vocês estão assistindo. Há uma relação. Eu estou de frente para vocês, vocês estão de frente, vocês estão de frente para mim. Há uma relação de professor ensinando e alunos ouvindo. Esta é uma relação.
Entre eu e meu pai, há uma relação do meu pai para mim, paternidade, de mim para ele, filiação. Tudo é relativo. O relativo implica uma relação de dois seres. Se tudo é relativo a quê? Tem que existir um absoluto. Não se pode afirmar tudo relativo sem cair na consequência seguinte: essa frase, tudo é relativo, é um valor absoluto. Mas então nem tudo é relativo. Existe o absoluto dessa frase. Se tudo é relativo, tem que ser relativo a um absoluto realmente existente. Esse relativismo leva à incerteza geral. Tá claro? Que é a verdade. Eu tinha dito no começo que Pilatos fez essa pergunta para Cristo: a verdade encarnada. Provaremos isso quando falamos da processão do Verbo. A verdade, que é a verdade? Já no tempo de Cristo, o ceticismo que havia dominado a Grécia decadente se estendera por todo o mundo e se perguntava o que é a verdade. Foi isso que destruiu o Império Romano. Se eles não tinham certeza da objetividade da verdade do direito romano, da lei romana, da pax romana, eles não tinham mais motivo de governar o mundo. E quando eles deixaram de crer na verdade da lei, do direito, Roma decaiu, foi destruída. O que é a verdade? Quem define a verdade pode ficar sossegado, os que são anticatólicos. Quem define a verdade de modo muito claro foi um filósofo judeu do século X, Isaac Israeli. Foi ele que disse: vive Isaac Israeli, que disse uma grande verdade. Como é que ele definiu verdade? A verdade é a adequação da ideia ao objeto. É o objeto que determina a ideia. Isso faz a verdade ser captada por nossa inteligência, a verdade que está no ser, que é a forma substancial dele. Então, repetindo para compensar o equívoco, a verdade é a adequação do objeto à ideia. Perdão, troquei de novo. A verdade é a adequação da ideia ao objeto. Nossa inteligência fotografa o objeto. A minha ideia tem que ficar adequada ao objeto. E quando faz isso, eu tenho a verdade daquele objeto. Está bem claro agora? Bem, então, essa definição de verdade, ela é absolutamente correta. Se eu fotografo com uma máquina fotográfica esse copo de água e você fotografa o mesmo objeto, nós temos o mesmo objeto fotografado por duas máquinas. É isso que nos permite conversar. Então, a verdade, ela é a captação da forma substancial do ser por nossa inteligência através da abstração. É como uma fotografia do ser na minha inteligência. O ser passa para a minha inteligência em forma de ideia, o ser real. É o ser que determina a ideia, tá claro? É a ideia, então, é a captação disso. A verdade, então, é uma só. Todo mundo capta a mesma ideia. Uma vez eu explicava isso para um fulano que veio me entrevistar em casa. E eu não conseguia compreender essa questão da objetividade da verdade e que todos nós temos a mesma fotografia do objeto conhecido. Está claro que sempre a nossa ideia fica adequada ao objeto, correspondente ao objeto conhecido. Ele não queria entender, então desisti de fazer-o compreender. Ele estava convicto que estava falando uma coisa bem sábia. Bem, aí estava na sala de visita, tem um jogo de xadrez grande lá, ele mudou o assunto. Ele disse: professor, você joga xadrez? Eu falei: jogo. Vamos jogar xadrez? Eu falei: pois não. Então ele foi, sentou-se do lado das negras, eu fiquei do lado das brancas, e ele fez o primeiro movimento. Ele não sabia jogar, porque no xadrez é convencional que as brancas iniciem. Ele moveu um peão, eu peguei então um cavalo branco e joguei o cavalo nas peças dele, derrubei tudo uma vez. Falou: professor, o que você está fazendo? Você mandou jogar? Estava jogando xadrez, olha. Joguei o cavalo, derrubei todas as peças. A palavra jogar é ambígua, não é? Se é possível jogar xadrez, se ele tem uma ideia das peças diferente daquela que eu tenho? Se eu tenho uma ideia das peças e ele tem outra ideia, se a fotografia que eu tenho das peças em minha mente é diferente da fotografia que ele tem das peças na mente dele, não é possível jogar, porque a torre ele vê como o quê? Copo de sorvete. Eu estou com sorvete na então, aquilo que eu vejo como peão, ele vê como cavalo. O que eu vejo como cavalo ou como burro, ele vê como doutor universitário. Quer dizer, não dá.
Não dá para jogar xadrez dessa maneira. Conta-se que teve um jogador brasileiro, que eu não me lembro direito o nome, que dizia que ele jogava sem saber de que lado ele estava. Pegava na bola e marcava o gol. Chegou à seleção brasileira, sábio, não sabia de que lado estava. Quanta gente hoje não sabe de que lado está? Acho que que nem o Garrincha, não sabia de que lado estava, só apontava, é para lá, então ele ia com a bola naquela direção, mas ele não sabia qual era o time dele. Não sei se é verdade, mas se não é vero, bene trovato, se cada um de nós tivesse uma fotografia da realidade, nós não podemos fazer nada, tá claro? Eu ia pegar um ônibus, não sei se é ônibus, vai ver que não é ônibus, é um camelo que está passando, vou tomar um copo d'água, será que é água? Conhecemos nada, como é que eu posso pedir do restaurante uma feijoada? Você não pode me trazer macarronada e dizer, não, na minha opinião isso é feijoada. É a opinião nisso que vale. Confusão total. O mundo virou um hospício. Virou um hospício? Virou um hospício. Virou um hospício desde o subjetivismo, do romantismo e do idealismo alemão. Nós vamos ver agora um outro ponto que seria as características da verdade. Pois não. Eu só queria fazer uma intervenção, porque normalmente quando essa discussão está acontecendo, a pessoa dá o seguinte argumento, que a palavra, a coisa é designada em diferentes línguas por sons diferentes e que, portanto, seria relativo nesse sentido, né? Claro. Essa é sempre claro, um questionamento clássico. Claro, ótimo, ótimo. Essa pessoa está confundindo a palavra com a ideia. Um aluno meu uma vez foi à Europa, estava na Itália, com professor de alunos meus. Lá no restaurante de manhã cedo, fomos tomar o café da manhã. Estava lá o garçom italiano, todo formal, com o guardanapo pendurado no braço esquerdo, todo gentil, e seguindo para o meu aluno, falou, burro. O meu aluno tomou um susto, porque pensou que estava chamando ele de burro. Burro em italiano quer dizer manteiga. Estava perguntando se ele queria manteiga. O meu aluno não sabia italiano, ficou perplexo. O garçom de novo gentilmente, burro. Aí alguém explicou, burro em italiano quer dizer manteiga, você quer manteiga? Burro, burro. Não é porque em italiano manteiga se diz burro e no Brasil se diz manteiga, que na Itália eles pegam um animal burro e passam no pão. Não tem cabimento, parece que tem um dicionário. A palavra pode ser diferente, a ideia é a mesma. A ideia que os têm de manteiga é a mesma que a nossa, embora eles chamem a manteiga de burro e nós chamamos a manteiga de manteiga. Essa relatividade das palavras é que faz muita confusão. Hoje em dia, sábio é aquele que diz a verdade. No outro tempo tem outro nome, parecido com manteiga em italiano. Pois não, tem outra pergunta? Por isso que é possível fazer tradução, né? Claro, a tradução vem daí, mas a ideia é a mesma. Óbvio, é uma confusão entre a palavra material, a vibração sonora e as letras que transmitem essa palavra. O conteúdo que está na palavra, que é a ideia do ser. Manteiga, a mesma ideia em português que burro em italiano. Burro em português é um quadrúpede que relincha, claro. Normalmente via no pasto. Hoje em dia, na Itália, burro é algo produzido pelo leite que se passa no pão, no breakfast. E meu aluno não sabia a diferença entre burro em italiano e burro em português, tá claro? Há muita gente que parece manteiga em italiano. Professor, a gente acabou então de ver que alguns pontos bastante importantes que dão a direção dessa discussão sobre a verdade. A primeira delas é que existe uma contradição lógica na sentença, a verdade não existe. Depois nós vimos algumas implicações práticas disso, que não faz sentido ter escolas, instituições de ensino, se a verdade não existe. Nem mesmo tribunais que visam oferir a verdade de um caso para aplicar a justiça. Mas então, pensando um pouco no que o senhor falou da questão do xadrez, quais seriam assim as características da verdade? Então, a verdade, em primeiro lugar, ela é una. Eu expliquei agora há pouco que nossa inteligência funciona como máquina fotográfica. Nós fotografamos, entre aspas, objetos. Se eu tenho uma máquina fotográfica real e fotografo esse copo, no filme vai sair a imagem do copo. Se vocês fotografarem, vai sair a mesma imagem do mesmo copo. Pode ser de um ângulo diferente, mas é a mesma imagem do mesmo copo. Claro, vai se ver que é um copo. Assim como nas máquinas fotográficas concretas, a imagem do objeto é a mesma,
tá certo? Assim também as inteligências, observando o objeto, extraem do objeto o que constitui a forma dele, não a matéria, mas a forma substancial, a ideia que torna o que ele é, a essência dele, chama-se forma substancial. Então, eu retiro a ideia de copo do próprio objeto, os outros fazem o mesmo. Por isso que eu posso pedir um copo, a pessoa me traz um copo e não um sapato. A pessoa traz um copo porque entende a ideia de copo como eu a entendo. Por isso nós podemos pedir no restaurante uma comida e o garçom traz aquela comida e não outra. Se cada um tivesse uma fotografia diferente do objeto real, ficaria impossível qualquer diálogo, qualquer conversa, qualquer atividade humana. Eu peço um martelo para me traz o quê? De novo, por causa do calor, um sorvete de chocolate. Com sorvete de chocolate eu não posso pregar um prego. Eu estou precisando de um martelo para pregar um prego que escapou a moldura de minha janela. Então a realidade, ela se impõe à nossa inteligência e nós tiramos dela a ideia de cada objeto. Podemos conversar, jogar xadrez, jogar futebol, fazer todas as coisas, trabalhar, conversar, porque nós temos a mesma ideia retirada dos mesmos objetos. Isso que permite a conversa, a vida social, toda a atividade humana. A verdade, portanto, é uma só. Ela é una. Essa é a primeira característica da verdade. Além disso, a verdade é universal. O que quer dizer universal? Que ela é a mesma em qualquer tempo, em qualquer lugar. 1 mais 1. Quanto que é? 2. Há muito tempo. Imagina que alguém dissesse, tem gente que diz isso, professor, o senhor tem ideias antiquadas. As ideias não se classificam como novas ou velhas, antiquadas ou recentes. As ideias são certas ou erradas. 1 mais 1, 2, essa é uma verdade muito antiga. Vamos fazer uma verdade moderna, 1 mais 1 é 15,17? Isso é uma tolice. Será sempre a mesma verdade. A lei da gravidade foi sempre a mesma. Se Moisés tropeçasse no Sinai, ele levava um tombo. Tá claro? Assim como nós também. Porque quem se desequilibra, cai. Tá claro? Isso desde Adão até o fim. Quando Adão matou a primeira barata, Eva teve o mesmo horror que qualquer mocinho. Gente, que coisa horrível, matar uma barata. Adão não tinha chinelo. Vamos lá saber como ele matou a primeira barata. Bem, mas ele matou a primeira barata e Eva teve nojo. Porque o objetivo do ser humano. Então a verdade é a mesma em todos os tempos. Não há ideias antigas ou novas. As ideias são certas ou erradas. O quadrado da hipotenusa igual a suma dos quadrados catetos. Dá muito tempo, desde Pitágoras. Não se vem com uma ideia moderna para modificar essa relação da hipotenusa com os catetos. Isso é um absurdo. A verdade não muda no tempo. Segundo, ela é a mesma em toda parte. 1 mais 1, 2. Aqui na Argentina também. 1 mais 1 na Argentina são 2. Na Itália, 2. Na Holanda, 2. Talvez em algum país se acrescente os juros. Mas a verdade é que 1 mais 1 são sempre 2. A verdade é a mesma em todo tempo e lugar. A verdade é universal no tempo e no espaço. E por isso a terceira característica, a verdade é imutável. A verdade não muda. Quando se afirma que a verdade muda, está dizendo-se que Deus que criou o céu e a terra mudou. E por isso que a realidade mudaria. A negação da verdade como imutável acarreta a negação da imutabilidade divina. Deus não seria ato puro, Deus seria movimento contínuo, yin e yang. Isso é gnose. A religião verdadeira afirma que Deus não tem mudança, é puro ato, tem todas as qualidades em grau absoluto. Então a verdade é imutável. A verdade também, ela não sofre diminuição sem deixar de ser o que ela é. Não tem abatimentos na verdade. A verdade é irredutível. Ou ela é íntegra, ou ela se como mentira. A verdade tem que se aceitar totalmente como ela é. A realidade se impõe à nossa inteligência e deve ser aceita como tal. Então, a verdade é íntegra, indivisível, ou então é mentira. Não existe meia verdade. A mentira é igual verdade sobre N diferente de 1. E quanto mais a mentira se aproximar da verdade, mais ela engana.
Por isso, as piores mentiras são aquelas que parecem mais verdadeiras. Uma nota de $17 não engana ninguém. Ninguém vai aceitar uma nota de $17 de troco, porque patentemente é falsa. Mas uma nota de $100 falsa, que parece muito com a nota autêntica e verdadeira, essa engana. As falsas religiões mais perigosas são aquelas mais próximas da verdade. Uma cadeira que tem as 4 pernas quebradas, ninguém senta nela. Mas uma cadeira que tem 3 pernas boas e uma está quebrada, mas foi disfarçada a quebradura com durex, essa vai enganar, alguém vai sentar-se nela, vai cair e se machucar. Quanto mais uma coisa parece verdadeira, mais ela é mentirosa. A pior mentira é que mais se assemelha à verdade. Finalmente, uma última característica da verdade é que ela é objetiva e não subjetiva. Esta é a característica mais importante para o nosso tempo, porque a nossa época defende o contrário, que a verdade depende do sujeito. A verdade depende do objeto. Quando se diz que a verdade é a correspondência entre a ideia com o objeto, o determinante da correspondência vem do objeto. É o objeto que produz a ideia, não é a ideia que produz o objeto. A ideia do sujeito conhecedor, Orlando está conhecendo esse copo, esse conhecimento, a ideia que eu faço do copo é que gera em mim, o objeto que gera em mim a ideia, não é a minha ideia que produz o copo. Se minha ideia produzisse o copo, oh meu Deus, então quem faria esse copo aqui ser de ouro e ficava rico imediatamente, tá claro? Se fosse a ideia que produzisse a realidade, todo doente estava curado. É só ter ideia que estava curado, pronto, está curado. Isso é um absurdo. A realidade não muda pela ideia. A realidade se impõe à nossa inteligência. É a realidade que se impõe ao nosso intelecto e não o contrário. Então a verdade é objetiva. Para o mundo atual, proveniente do subjetivismo e do idealismo alemão, proveniente das ideias de Kant, Fichte, Schelling, Hegel e os outros idealistas, para o mundo atual, formado por essas ideias difundidas depois pela arte romântica, é o sujeito que produz a realidade. Eu conto para vocês 2 exemplos. Uma vez um amigo meu, americano, discutia com um colega sobre a existência da verdade. Eles estavam almoçando na casa de um deles. Então o dono da casa dizia que a verdade é objetiva, ou dizia que não, o que vale a opinião de cada um. E não houve jeito de convencer o outro, porque a mentira se agarra à nossa inteligência como uma ostra no rochedo. Então, não houve jeito, eles saíram para ir para o trabalho. Foram para o carro, pegaram uma autoestrada, e quando estavam na autoestrada, tá claro, havia 2 pistas, o que defendia a verdade objetiva passou o carro para a contramão. Certo? O outro disse, está na contramão. O quê? Está na contramão. O quê? Na contramão. Está vindo um caminhão lá. O quê? Aquele caminhão está vindo em nossa direção. Ah, é um caminhão, você disse? Eu não acho. Na minha opinião, não é caminhão. Não existe nada lá. E acelerou em direção ao caminhão. O caminhão começou a tocar aquelas buzinas estridentes, berrando desesperado. O outro disse, sai da pista, volta para o lado. O outro disse, não tem nada. É sua opinião, minha opinião que não tem caminhão. Foi até o fim. No final ele deu um puxão na direção e salvou. O outro estava suando em bicas. Então você compreendeu que a verdade objetiva, o caminhão não depende da minha opinião nem da sua. O caminhão existe em si mesmo. Não é a minha ideia que cria o caminhão. O caminhão da trombada está chegando contra o meu subjetivismo. Outro exemplo. Uma vez eu tive que estudar sobre o romantismo. Então peguei um livro lá do Benedetto Croce. E o Benedetto Croce dizia, a beleza, ela é real. O fato artístico é real, porque não é fato físico. Todo fato físico é falso. Toda realidade física é falsa. A única coisa verdadeira é artística. A única coisa verdadeira é o imaginado. Um absurdo. Toda realidade se impõe ao nosso intelecto. A verdade é a correspondência da ideia ao objeto. É o objeto que impõe a ideia ao nosso intelecto, e não o contrário. Para o subjetivismo proveniente dos filósofos idealistas alemães, é a ideia que eu faço que produz a realidade.
Isso é um absurdo. Então, o mundo é aquilo que eu imagino, é aquilo que eu penso. A realidade não existe, eu crio uma realidade com minha imaginação. Vocês estão imaginando assistir uma aula do professor Orlando, pura imaginação, vocês estão inventando o professor Orlando que não existe. Nada existe, só existe a ideia do sujeito. É o subjetivismo completo. Cada um então faz uma ideia da sua realidade, cada um tem a sua verdade, é o que se ensina nas escolas. Se cada um tem a sua verdade particular, pessoal, subjetiva, então não existe a verdade enquanto tal, cada um tem a sua. E o pior é que esse pessoal quer dialogar. Como dialogar se cada um tem sua verdade? Se eu tenho minha verdade, se tem a sua, não há troca de ideias possível. Não existe. Cada um tem a sua e está acabado. Só podemos dialogar se temos as mesmas ideias da realidade. Se eu peço um copo d'água, você me traz um copo d'água, que tem a mesma ideia de copo d'água e do pedido, me dá um copo d'água. Se não temos uma ideia comum, baseada no ser concreto, nós vivemos num mundo de sonho, cada um no seu sonho, e não podemos conversar nem dialogar. E, entretanto, a nossa época fala do diálogo. O diálogo dos loucos no hospício. O pauzinho é cachorro, o homem é lâmpada. O diretor pensa que o homem que está pendurado lá é lâmpada de verdade e não quer tirá-lo, senão pensa que vai ficar no escuro. Uma loucura só. O subjetivismo é que criou esse ceticismo absoluto do mundo atual, o ativismo completo em que nós vivemos, a época do diálogo, em que ninguém entende coisa nenhuma do que está acontecendo. Por isso ninguém tem certeza, por isso todo mundo tem dúvida. E nas escolas, como dizia um poeta, verdadeiramente, falando desses maus professores, desses maus doutores, chamando eles "ce pauvre docteur de doute", esses pobres doutores de dúvidas, esses professores que não acreditam no que estão ensinando, que julgam ser só sua opinião pessoal. Como pode corrigir um aluno se ele acredita que cada um tem sua ideia? Não pode marcar nada errado e não pode dizer que nada é certo. Vale tudo. Tudo vale e nada vale nada. Por isso nada mais tem valor. A única coisa que vale é o tostão. Aí ele sabe fazer a conta objetiva. Você me devolveu menos troco que eu tinha direito. Pega a tabuada. Aí ele exige do cobrador a devolução do troco objetivo. Porque aí, no bolso, a verdade é objetiva. Só no bolso. A verdade, ela é existente em todo o ser. E nós a captamos, é o maior tesouro que nós podemos tirar da realidade. A verdade. Então, pelo que então, o senhor está explicando, nós vemos que essa atitude subjetivista é muito difundida hoje, nós podemos presenciar isso pela nossa, pelo cotidiano, pela nossa própria experiência, mas quando é que surgiu historicamente, essa corrente surgiu e foi cada vez mais ganhando influência ao longo da história? Claro. A pergunta é importante, eu não vou tratar muito profundamente, senão perderíamos muito tempo numa questão de história da filosofia. Mas, a grosso modo, podia-se dizer o seguinte, que o subjetivismo atual tem o seu início com o livre exemplo de Lutero. Lutero, ele acabou afirmando que cada um que pega a Sagrada Escritura, interpreta a Sagrada Escritura como quiser. Ele fez o livre exame da Bíblia. Cada um interpreta o texto subjetivamente. O idealismo alemão passou da Bíblia para o mundo. Assim como o protestante interpreta o texto da Escritura subjetivamente, o idealismo alemão passou a interpretar a realidade subjetivamente e acabou se negando totalmente à realidade. Como o protestantismo, fazendo o subjetivismo da Bíblia, tornou a Bíblia um livro chiclete, cada um puxa para o lado que quiser e não tem mais um sentido objetivo, cada um tem o seu. Cada um tem a sua Bíblia, cada um tem o seu entendimento particular. Não há mais unidade nenhuma na religião vista dessa maneira. Assim, Lutero é o pai do subjetivismo moderno, através do livre exame da Escritura. Descartes foi também o segundo pai. Mas como? Dois pais nessa mentira? A mentira tem muitos pais. É como um filho bastardo. Ela tem muitos pais. Só a verdade só tem um pai, que é Deus Nosso Senhor, está claro. A mentira não. O verdadeiro pai da mentira é Lúcifer, o pai da mentira. Lutero fez a mesma coisa, disse isso, a liberdade na interpretação da Escritura. Descartes vai dizer
eu penso, logo existo. É um raciocínio manquitola. Já Gassendi tinha mostrado que isso é uma loucura. Falta a premissa maior, que é um raciocínio de Santo Agostinho. Todo ser que pensa existe. Premissa menor, eu penso. Conclusão, logo eu existo. Mas se pegar só a premissa menor, eu penso, logo existo, não é raciocínio nenhum. Faltou premissa maior. É um raciocínio aleijado, não tem cabimento. O que queria dizer Descartes? A realidade depende do meu pensamento. O meu pensar produz a existência. E é daqui que veio o idealismo alemão. É o pensar de cada um, é o intelecto que produz o objeto, não é o objeto que produz a ideia. Mas a minha ideia produz o mundo. Foi Deus que pensou a realidade e a fez. Quando o idealismo alemão diz, quando Descartes, o idealismo alemão, colocam a fonte da realidade no pensamento do eu, estão dizendo, cada homem é Deus. Deus é que pensando, luz fez a luz, pensou o homem e fez o homem. Para Descartes, era o pensamento do eu que produzia a realidade. Para o idealismo alemão, a mesma coisa. Cada um tem sua verdade. O que eu penso que a coisa é, ela passa a ser. Se eu disser que o feio é belo, passa a ser belo. Picasso seria belo. Quando Picasso diz que tudo que ele fez foi feio, que ele queria fazer o feio, que queria destruir a beleza. Mas que os tolos subjetivistas procuram a mentira, até nos quadros de Picasso, dizendo que aquilo é belo. Uma vez perguntaram uma repórter para o Picasso, o que significa o seu quadro? O que significa meu quadro? Não significa nada. É contra a verdade do ser, não significa coisa nenhuma. Nós queremos destruir a beleza, diziam os artistas modernos. É então de Lutero, de Descartes, que veio o subjetivismo do idealismo alemão, Kant, Fichte, Schelling, Hegel e os demais. Foi esse subjetivismo que Napoleão e a Revolução Francesa impuseram. Napoleão com a baioneta, a Revolução com a guilhotina. Napoleão espalhando as leis da Revolução Francesa por toda a Europa. Ele fez o bloqueio continental, proibindo vir mercadorias na Inglaterra. Ele decretou o bloqueio intelectual, impondo a baioneta por toda parte, o subjetivismo, que é ensinado hoje nas nossas escolas, sem medo das baionetas de Napoleão, mas de medo da maioria. Porque todo mundo tem sua verdade, mas todo mundo é escravo da maioria e tem medo de ficar sozinho defendendo a sua verdade ou a verdade, mesmo que ele saiba que aquela é a única verdade. Seria preciso distinguir agora a verdade em vários sentidos. Eu expliquei a definição de Isaac Israeli, que a verdade é a correspondência entre a ideia e o objeto. Nessa correspondência, quem é determinante é o objeto que produz a ideia. Essa chama-se a verdade lógica que existe no nosso pensamento. Mas isto aqui é verdadeiramente vidro. E por ser verdadeiramente vidro, este ser, este ente, tem uma verdade. Se ele não fosse realmente vidro, não seria verdadeiramente o que ele é. Todo ser é o que ele é. E todo ser sendo o que ele tem uma verdade metafísica nele. A verdade lógica é a captação da realidade do ser pela ideia. Mas a verdade ontológica, a verdade do ser, é que aquele ser é realmente o que é aquele ser. Passou um carro, aquilo é realmente um carro, é um carro verdadeiro. Alguém vai comprar um automóvel novo e vê um automóvel com muitos defeitos, etc, etc. E acaba encontrando um carro muito bom. Diz, este é um carro de verdade. Quer dizer, a ideia de automóvel, de carro, está realmente, plenamente realizada naquele objeto. Ele quer adquiri-lo. Então, a verdade ontológica é o verum, o verdadeiro do ser, que faz com que ele seja realmente o que ele é. A verdade, ideia correspondente ao objeto, é a verdade lógica. O que é a verdade moral? Se eu penso copo de água e alguém me pergunta o que o senhor tem na mão, eu digo um elefante. Eu fiz uma mentira, porque eu tenho ideia de copo e pus outra coisa na minha boca. Há uma contradição entre aquilo que eu afirmei como verdade e o que eu penso como verdade. Isso chama-se mentira. Quando eu expresso aquilo que eu penso, isto é a verdade moral. Então, eu estou dando uma aula sobre a verdade.
Eu penso que é assim e digo assim. É uma verdade moral. Então distinguimos aqui 3 tipos de verdade. A verdade ontológica, que é a correspondência do ser ao que ele é. É o ver do ser. A verdade lógica, que é a correspondência entre ideia e objeto, que explicamos no começo, com a definição de Isaac Israeli. E a verdade moral, que é a não contradição entre o que se afirma e aquilo que se pensa. Quando há contradição, nós temos a mentira moral. Muito bem. O que é o fundamento da verdade? O fundamento da verdade está no ver do ser. A ideia que eu tenho de copo de vidro, está fundamentada na realidade desse ser. O fundamento da verdade lógica está no ver do ser. A essência da verdade, a sua formalidade, está na ideia correspondente ao objeto, é a verdade lógica. A manifestação da verdade está no juízo que emito. Isto é um copo de água, um copo de vidro com água. Esta é a manifestação da verdade. Então devemos seguir o fundamento, a essência da verdade e a manifestação dela. Todo ente, para ser verdadeiro, ele tem que corresponder àquilo que Deus pensou ao fazê-lo, ao criá-lo. Assim, eu tenho um cavalo. Esse cavalo corresponde à ideia que Deus teve de cavalo antes da criação na sua inteligência. Deus eternamente conhece todas as coisas. Ele pensou luz e fez a luz. Pensou o cavalo e fez o cavalo. Pensou taturana e fez a taturana. Tá certo? Pensou ornitorrinco e fez aquele bicho esquisito. Mas aquele bicho esquisito corresponde à ideia de ornitorrinco na mente divina. Então, todo ser, metafisicamente, tem uma correspondência com a ideia em Deus. Em Deus, a verdade é antissubjetiva. E ele produz o objeto exatamente de acordo com o que ele pensou. Há uma correspondência entre o objeto criado, o ser criado, e a ideia que Deus teve dele. Mas aí, é a ideia que Deus teve que determinou o ente criado. É o contrário do que em nós. Nós, vendo o objeto, retiramos a ideia dele. A nossa ideia corresponde ao objeto, que corresponde à ideia em Deus. Portanto, a minha ideia corresponde com a ideia de Deus através da verdade. Eu me uno à inteligência divina através da aceitação da realidade tal qual ela é. Eu vou repetir o exemplo. Deus pensou o cavalo e fez o cavalo. Claro? Eu vejo cavalos e tenho ideia de cavalo. O cavalo existente corresponde à ideia que Deus teve. Nessa correspondência, o determinante é a ideia de Deus. A verdade subjetiva em Deus é que produziu a realidade. Eu vendo o cavalo, tiro ideia de cavalo, e minha ideia corresponde ao objeto. Então, como o cavalo corresponde a Deus, a minha ideia corresponde ao objeto, corresponde à ideia que Deus teve de cavalo. A minha ideia de objeto, a verdade em mim, corresponde à verdade em Deus. Eu me uno à verdade eterna através da aceitação da verdade do ser criado. Professor, pois não. Então posso dizer que indiretamente há uma recusa a Deus? Uma recusa a Deus e uma afirmação da divindade própria. Assim como Deus pensou e realizou, todo subjetivista julga que o que ele pensa é. Portanto, em Deus o homem. Em Deus o homem. O que há no fundo do subjetivismo, no fundo do cartesianismo, no fundo do idealismo alemão, é a divinização do homem. Daí a modernidade, que nasceu com Lutero, Descartes, depois que se desenvolveu com o idealismo alemão e chegou em Marx, ela ser humanista. A modernidade é humanista. Ela coloca o homem no centro de tudo, o homem como Deus, criador da realidade. Deus é o homem é que é Deus. O homem se tornou Deus e repeliu o Deus criador de todas as coisas. O homem é que determina a verdade e não Deus infinito. Então, daí pois não. Pode tirar diversas consequências. Então, uma inversão completa na ordem correta católica. Claro. E por isso quem é subjetivista é liberal. E o liberalismo diz Dom Félix Salvani, o liberalismo é pecado, porque nega a verdade e nega a realidade como ela existe hoje, como Deus a fez e como ela foi deformada pelo pecado de Adão. Então, quais são as consequências desse subjetivismo? Para o subjetivismo, a verdade não é objetiva. Cada um pode pensar o que quiser. Então, não há verdade real. Cada um tem a sua. Portanto, não existe a verdade, é o que Marx vai concluir. Não só não existe a verdade, mas não existe bem. Porque a verdade de um ser, este é um copo, verdadeiramente copo de vidro,
esta verdade torna-se ser bom. O que aparece como ideia na minha mente, como verdade, relacionado com a minha inteligência, para a minha vontade se apresenta como bem. O bem na vontade, o bem desejado, é a verdade do intelecto. O intelecto mostra o que a coisa é e que é boa, então minha vontade quer o bem. A inteligência busca compreender o ser, a vontade deseja o ser. Então não existe desejo da vontade, isto é, amor, sem conhecimento. Ninguém pode gostar de chorar no avesso, porque chorar no avesso não existe. É a verdade que determina o amor. Por isso não existe caridade sem a fé. Por isso é absurdo afirmar que na heresia pode ter santidade. Não pode haver caridade sem a fé. Hoje, os padres modernos falam tanto em amor, amor com 2 R's ou 4, o amor, mas eles negam a necessidade de conhecimento do bem para querer o bem. Amar é querer o bem, e só pode se querer o bem conhecendo o bem. Não existe, então, conhecimento, se não há verdade, não há conhecimento do bem. Não existe bem e não existe amor. Porque o mundo atual nega a verdade e tem que negar o amor. Fala-se tanto de amor, nunca ouvi tanto ódio, nunca ouvi tantas guerras, nunca ouvi tanta violência, nunca ouvi tanta desavença, tanta iniquidade. E se não há verdade, não há bem, o subjetivismo vai negar a terceira consequência, a existência da beleza. A beleza objetiva não existe. Cada um tem seu gosto. Uma afirmação ridícula, porque beleza é uma coisa, gosto é outra. A beleza é sempre bela e sempre desejável como boa e verdadeira. O gosto pode ser educado ou mal educado. Alguém pode ter mau gosto. Está claro? É claro que nós podemos ter gostos variados. Então nós podemos escolher entre belezas, um preferir uma, preferir outra, conforme a proporcionalidade daquele tipo de beleza com o tipo de nossa alma. Mas ninguém pode preferir o feio ou o belo. O mau gosto não torna a coisa que se gosta bela. O belo é sempre amável, o feio nunca. Se alguém gosta do feio, tem um mau gosto. Mas para o mundo atual não há beleza objetiva. A beleza corresponde a padrões. Corresponderia a padrões, a modas, como se não existisse aquilo que os antigos gregos tinham descoberto, aprendendo dos egípcios, uma beleza objetiva, baseada nos números e que é imutável. Os números que determinam a beleza continuam válidos até hoje. O número de ouro determina a proporção do rosto, a divisão disto por isso, 1618. Em mim não, que sou feio. Isto por isso, 1618, a largura da boca, a largura do nariz, 1618, e assim por diante. Não vamos perder tempo dando todos os exemplos. Pitágoras descobriu isso. A beleza material está nos números, e os números são objetivos. Deus fez tudo com peso, número e medida, pois isso tudo tem verdade, bem e beleza, metafisicamente. Essa negação de todos os valores ontológicos, de todos os valores lógicos, todos os valores morais, todos os valores estéticos, leva a um relativismo completo. Cada um pensa o que quer. Verdade o que cada um queira. Pecado o que cada um quer. Nada é condenado. Vale tudo. Tudo é permitido. E quando tudo é permitido, só o bem é proibido. Essa que é a realidade. Num hospital, se desse liberdade para todos os vírus, todas as bactérias, o que estava proibido era ter saúde. Quando se dá liberdade para se ensinar toda mentira, toda maldade, toda feiura, amar o feio, o que se desterrou foi a verdade, o bem e a beleza. Já Santo Agostinho dizia, não há liberdade para o erro. Se um professor vai numa classe e ensina que ácido sulfúrico faz bem para a tosse, está cientificamente provado, quem toma uma colherada de ácido sulfúrico não tosse nunca mais. Nunca mais tosse, não tem mais gripe nem dor de cabeça. Está provado. Tomou ácido sulfúrico, não fica mais doente. Morre, né? Se permite um professor ensinar isso, e prova que é assim, quem toma sulfúrico não tosse mais, e 14 crianças morrem, esse professor vai ser preso. Porque ele matou as crianças ensinando uma mentira. Essa mentira química, essa mentira farmacêutica é fácil de compreender. Mas quem dá uma mentira metafísica mata mais as almas do que aquele que ensina que a sulfúrica é remédio para a tosse. Mata mais as almas quem diz que a Sagrada Escritura é toda relativa, cada um interpreta como queira.
faz a Sagrada Escritura um livro que não tem valor objetivo nenhum. Joga fora, então. Se cada um interpreta como quer, eu interpreto que ela não presta e pode jogar fora. Nada mais tem valor. Essa liberdade para o erro, a negação da verdade, a negação do bem, a negação da beleza, é que leva ao relativismo absoluto e à destruição de todos os valores. Foi disso que o liberalismo, nascido da Revolução Francesa, retirou os seus dogmas: liberdade de religião e de consciência. Pode-se ensinar qualquer religião, mesmo a religião que defende a antropofagia, mesmo a religião que ordena o infanticídio, mesmo a religião que permite o homossexualismo. Não é mal, não há mentira, tudo é verdadeiro, vale tudo, vale tudo. Foi essa loucura do liberalismo que produziu o nazismo. Se qualquer coisa vale, o genocida Hitler, o assassino Hitler, determinou que tem que matar os judeus, que isso é o bem. E como a maioria dos alemães aprovou, aquilo passou a ser verdade na Alemanha. Um absurdo. Foi excelente que tivesse contrariado esse dogma do relativismo e tivesse invadido a Alemanha e acabado com o bigodinho do Hitler e com o dono do bigodinho. Tá claro? Para acabar com o extermínio, com os gulag, os campos de concentração. Porque aquilo é uma dedução absurda da liberdade de pensamento, da liberdade de crença. É legítimo matar aqueles que nós consideramos maus. Os loucos, os judeus, os morenos, os negros, os deficientes, assim por diante. Em 1938, o Hitler mandou matar dezenas de milhares de doentes mentais e doentes incuráveis para experimentar as câmaras de gás. Eles eram um peso para o orçamento da Alemanha. Mata todos. Recentemente, na França, foi proposto um projeto de matar todo homem que chegasse aos 60 anos, porque deixava de ser produtivo. Então mata. Vocês estão chegando lá. Que bom que o projeto não passou. Mas essas leis relativistas do aborto, de aprovação do casamento gay, tudo isso é contra a natureza e contra a verdade. Foi isso que produziu o diálogo subjetivista do Vaticano II. Para o Vaticano II, a liberdade de religião era uma coisa de direito humano. Por isso o Vaticano II, pela sua pastoralidade, defendeu a liberdade de religião e de consciência. Defendeu a hermenêutica moderna. Cada um entende a verdade revelada como quiser. Todas as interpretações são válidas da Sagrada Escritura. O que Lutero tinha determinado para a Bíblia, a fenomenologia nascida do kantismo e do idealismo alemão, a fenomenologia declarou que toda a realidade é recebida subjetivamente e é expressa subjetivamente. Portanto, ninguém conhece senão as aparências e não se conhece a realidade. Toda interpretação é válida. É a hermenêutica da ruptura com o passado. Porque se não existe verdade objetiva, o Vaticano II podia romper com tudo que a Igreja ensinou no passado. A tragédia foi essa. O Vaticano II recusou condenar as heresias. Isso foi em 65. 3 anos depois, a Revolução da Sorbonne recusou proibir qualquer coisa. É proibido proibir. Se a Igreja Católica recusa condenar a heresia, é proibido condenar qualquer coisa. E se é proibido condenar qualquer coisa, tudo é permitido. Nós estamos vivendo hoje a vitória da Revolução relativista da Sorbonne. Nada é verdadeiro, tudo é permitido. Logo, o bem e a verdade não podem ser defendidos como objetivamente certos. O que eu estou defendendo é a objetividade da verdade, a objetividade do bem, a objetividade da beleza. Abaixa o Montfort, tem que calar o professor, esse doido. Tem que calar, em nome da liberdade. Vale tudo, mas a interpretação católica da realidade é falsa. Todas as interpretações do real são válidas. A interpretação católica não presta. Contradição absoluta. Porque o liberalismo é contraditório. E por isso que o comunismo é vitorioso. É a mentira que é verdadeira. Qual é a consequência final de tudo isso aqui? Uma vez veio um professor, era de um colégio do ABC, foi em 1970. Ele era luterano. Ele veio à minha casa para discutir o luteranismo e o catolicismo.
E começou atacando o Papa, dizendo que não há infalibilidade. Eu respondi para ele: se não há infalibilidade, então tem que haver infalibilidade. Isso é um absurdo, era um paradoxo. Porque se não há nada infalível, nós não temos certeza de coisa nenhuma. E se não temos certeza de coisa nenhuma, nós estamos vivendo num areal movediço no qual nós afundamos e vamos ter uma morte intelectual e uma morte ontológica completa. Isso é um absurdo. Deus nos deu os 5 sentidos para conhecer a realidade e nos deu inteligência para compreender o mundo, e a ciência prova que nós compreendemos o mundo. Mas é claro que todo homem é sujeito a erros, e não, nesse areal movediço tem que ter uma pedra absolutamente imóvel, que não pode errar, e foi por isso que a verdade encarnada estabeleceu: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares será desligado no céu. Pedro é a fonte da verdade infalível, o Papa. Então é dessa verdade infalível que nascem todas as outras certezas, inclusive as verdades mais profundas da fé. Porque quem não tem fé não compreende. É a fé que permite a inteligência compreender mais longe, como os holofotes permitem ver mais à distância. Assim é o Papa a fonte da verdade. Ele é a voz de Cristo na terra, na história. Cristo é a verdade encarnada. A Montfort, por isso, ela não ensina a sua opinião. Muitas vezes as pessoas perguntam: o que o senhor acha? Eu não acho nada, nunca achei nada, nem uma nota de R$10. Nunca achei coisa nenhuma. O que eu acho não interessa. O que você acha, meu caro, não tem valor nenhum. O que a maioria acha não interessa. O que interessa é o que é. Se a maioria disser que círculo é quadrado, o círculo continua círculo. Se toda a humanidade declara que Deus existe, Deus continua existindo. Aliás, na Revolução Francesa, num clube, uma vez, em 93, se pôs em votação se Deus existia. E Deus só teve 2 votos. E ficou decretado, então, naquele clube, que Deus deixava de existir. E diz a Sagrada Escritura: qui habitat in celis ridebit Deus. E aquele que mora nos céus ria-se deles. Se nós todos negarmos que o sol existe mesmo atrás das nuvens, o sol continua brilhando além das nuvens e continua aquecendo. A nossa opinião não muda, círculo em quadrado, nem quadrado em círculo, nem a gratidão em difamação. Não há possibilidade de unir o círculo e o quadrado num ente só. Não há possibilidade de unir o bem e o mal. Não há possibilidade de unir o feio e o belo. Deus, o Verbo de Deus, Jesus Cristo encarnado, é a verdade de Deus. A ideia de Deus correspondendo absolutamente ao ser de Deus. Esta ideia se encarnou, a verdade se encarnou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o meio para alcançar a verdade para atingir o fim, a vida eterna. A Montfort faz questão de não ter opinião. A Montfort faz questão de repetir a verdade que a igreja sempre ensinou no catecismo, nos documentos papais, aquilo que ficou patente na Sagrada Escritura, interpretado pela voz infalível de Pedro na história, o Papa. Então fazemos questão de não ter opiniões, de sermos um eco da verdade que a igreja sempre ensinou. E se for para dizer outra coisa, se for para esquecer a verdade, que minha língua se apodreça na minha boca, que minha língua se prenda ao paladar e que eu morra antes que eu diga mentira. Professor, o senhor gostaria de dizer mais alguma palavra para os nossos alunos virtuais aí da internet, para se despedir deles? Com muito gosto. Eu fico muito satisfeito de gravar essas aulas para ajudar mais pessoas que eu possa. Eu tenho bastante idade e não posso me deslocar tanto. Viajo por toda parte para dar aulas. A técnica moderna, a ciência moderna, que descobriu as leis objetivas da natureza, permite que objetivamente fique gravada a aula e seja transmitida essa aula para muita gente. Pena que eu não os veja como vocês me verão. É uma visão unilateral que eu tenho, que vocês têm. Vocês me veem e eu não os vejo. Está claro? Mas eu gostaria muito de vê-los e de responder a todas as perguntas. Me escrevam fazendo perguntas. Me escrevam para fazer objeções e para aqueles que me odeiam. Me darem a honra de ser odiado. Porque o Montfort diz isso. Amor Dieu, para mim, meu Deus, a glória de ser desprezado por teu nome.
porque o desprezo dos maus e dos que negam é a honra daqueles que a defendem. Muito obrigado pelos aplausos, obrigado pelo apoio e muito mais obrigado pelo ódio e pela difamação. É a honra da Monfort. Bem, o professor agradeceu a difamação, mas de um ponto de vista mais prático, eu gostaria de falar para os nossos amigos o seguinte, que esse vídeo foi gravado, eu repito, por doação de uma família, foi a família Arias, e todo esse trabalho de maior divulgação que a Monfort tem, divulgação e defesa da fé, que a Monfort faz há 7 a 10 anos, só vai ser possível se nós conseguirmos a ajuda de todos os nossos amigos espalhados pelo Brasil. Claro, os inimigos não vão nos ajudar, mas se você, amigo, quiser fazer sua colaboração, você vai ter parte nessas aulas. Cada pessoa que assistir essa aula, que puder aprender a amar mais Nosso Senhor, você que nos ajuda a fazer essa aula, você está participando desse bem que está sendo feito. E é esse que é o legado, a transmissão da luz da Monfort. Mais do que uma herança morta, o legado é uma herança viva, que vai se multiplicar, que nós esperamos que se multiplique e se transforme, porque a herança da Monfort é a luta. Amanhã nós queremos que esses vídeos estejam formando novas pessoas, que não passem para outras pessoas esse mesmo vídeo, mas que elas repitam a viva voz, para aqueles que estão ao lado delas, a verdade católica, para que não a Monfort, mas a verdade católica chegue por todos os rincões do Brasil e, quem sabe, até mesmo fora desse país. E para concluir aí mais ainda, eu queria dizer, defender a verdade católica que hoje o Papa Bento XVI está defendendo com tanta valentia. Nós estamos com o Papa, contra todos os salivacantistas, contra todos aqueles que negam Pedro. Viva Bento XVI. Amém. Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o convosco, sois vós das mulheres, tão frutuoso fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus Cristo. Pronto.